Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre melasma. Nada melhor do que esse tempo, esse período de calor para a gente falar sobre isso, porque agora que as mulheres estão mais preocupadas com essa afecção, com essa doença, né? O que é o melasma? Então, o melasma, ele é uma doença de pele, né? E eu gosto sempre de falar que é uma doença pigmentar, mas é uma doença crônica. Crônica como? É igual um diabetes, uma hipertensão, que a gente consegue um controle adequado, consegue ficar com a pele limpa, então consegue ficar com a pressão normal, no caso da hipertensão, mas precisa de tratamento a longo prazo, de tratamento crônico, né? Isso é muito importante saber e é o que eu gosto de frisar sempre, porque as mulheres sempre vêm e perguntam assim: ai, doutora, mas eu fiz tal tratamento, eu fui em tal dermatologista, mas eu não curei, voltou. Então, ele não tem cura. Se não mantiver o tratamento com toda aquela disciplina, ele vai voltar mesmo, tá? Então, o que acontece no melasma? São manchas hipercrômicas, então são manchas escuras na região centrofacial, na maioria das vezes. Elas são manchas irregulares, mas mantém uma certa simetria. Dos dois lados, ela costuma ser igual, costuma ser meio em espelho, né? E também... Então, aqui um melasma típico e também pode acometer regiões extrafaciais, como colo, braços e todo o corpo. Então, o melasma, ele pode ir para fora. Acomete mais mulheres, mas pode acometer também os homens, né? E por que acontece isso? Há um distúrbio da pigmentação em que o melanócito, que é a célula que produz pigmento, produz mais pigmentação e distribui essa pigmentação em toda a pele, né? E aí, por isso, as manchas ocorrem. Você vê que tanto é uma doença crônica que há pouco tempo atrás, essa atriz, a Cleo Pires, ela publicou dizendo: ah, estou cansada do meu melasma. Então, uma atriz que tem todo o arsenal na mão e ainda tem o melasma, porque realmente, se não mantiver o tratamento, ele não controla, não fica bonitinho. Então, o melanócito, que é a célula de pigmento, derrama pigmento em toda a pele, nas células da pele. Então, essa é a célula de pigmento, ela tem bastante bracinho e ela derrama em toda a pele o pigmento e a pele fica toda pigmentada em todas as suas camadas, certo? E o processo de formação do pigmento é um processo muito complexo. Então, é um processo que tem várias etapas e várias enzimas e proteínas envolvidas. Então, por isso que a gente tem uma série de despigmentantes, cada um agindo em uma área. A gente tem medicações que descamam a pele, que também ajudam nesse tratamento, né? E a gente tem, inclusive, os filtros solares por via oral. Então, por isso que, como ela envolve várias proteínas, várias enzimas, é difícil controlar todas as etapas desse processo. Por isso que é tão difícil de abordar. Então, o que causa o melasma? Isso é uma aulinha que eu dou para todo paciente que tem melasma, porque como eu sei que é um problema que ele vai carregar para o resto da vida, ele precisa entender bem para estar bem calçado quando vê aquelas promessas milagrosas, quando tiver uma receita caseira da vizinha, saber como se portar. Então, a radiação, o espectro da radiação solar, ele inclui vários comprimentos de onda. Então, tem o comprimento UV, o VA, o VB, o VC, a luz visível e o infravermelho, certo? Esses três espectros, eles são capazes de provocar mancha em quem tem melasma. Tá? Então, daqui a gente vai tirar o problema lá do filtro solar, que a gente fala que o filtro solar é melhor ser usado com cor. Por quê? Porque o VA, o VB, os filtros solares físicos e químicos conseguem proteger. Mas quando a gente vai para a luz visível e para o calor, a gente precisa de cor, de coloração, porque só a pigmentação que consegue proteger do calor e da luz visível. E a luz visível é toda a sensação luminosa. Então, tela de computador emite luz azul, luz visível, a tela de celular, as lâmpadas. Se você trabalha numa janela que não tem um insufilme, não tem uma tela solar, tudo isso causa a pigmentação na pessoa que tem melasma. Então, por isso, o filtro solar tem que ser com cor, com fotoprotetor alto, VA ou VB,
né? E tem que ser repassado com frequência. Aqui é uma das formas que a gente usa para diagnóstico do melasma, que é quando a gente tem um filtro, que ele pode ser colocado uma luz de UD ou colocado na tela, que a gente consegue colocar nas pessoas a predisposição a ter mancha. Então, às vezes, a pessoa chega na clínica, quer fazer alguns procedimentos, mas a gente vê que a olho nu ela não tem mancha. Mas, quando a gente passa o UD, o filtro V, a gente consegue ver que ela tem já a mancha latente. Então, nesses casos, a gente tem que dobrar o cuidado e não fazer nenhum estímulo, certo? E aí, o que causa o melasma além do calor, da luz, do sol? A genética, então as pessoas já vêm predispostas, as pessoas morenas e a parte hormonal. Então, a gravidez é um dos principais desencadeantes do melasma, porque tem uma alta hormonal grande e aí a gente tem esse estímulo da pigmentação. Anticoncepcionais, a reposição hormonal, que hoje em dia é muito frequente, também é uma das causas, né? E aí, uma vez desencadeado, quais são as opções de tratamento? Então, a gente tem várias opções de tratamento. Uma delas a principal delas e a pedra angular no tratamento é a fotoproteção. Então, como eu expliquei, filtro solar de 4 em 4 horas, com cor, fator de proteção alto, certo? Não consigo passar de 4 em 4 horas. Tenho que carregar um filtro em pó, de marca boa, né, que seja, não é maquiagem, ou um stick, que são aqueles bastões para repasse, certo? A gente tem que usar o tão chamado filtro solar por via oral. O que na verdade é? São antioxidantes. O que é antioxidante? É soldadinho de proteção. O que ele vai fazer? Viu que ali entrou um pouco de sol, um pouco de calor. Ele vai lá e vai fazer uma proteção para aquela célula, para aquele lugarzinho que está desprotegido, não pigmentar. Então, ele vai agir pós-sol, depois que a luz entrou, vai proteger a célula de pigmento. É essencial. Então, hoje a gente tem vários ativos, com trabalhos documentando, então a gente vê mesmo uma melhora com isso. Vai para o calor, vai para o sol, usar proteção física, então roupa, chapéu, óculos, como que chama? Guarda-sol. Então, tudo isso ajuda também. No carro, colocar os insufilmes que cortam um pouco nas janelas, colocar a tela solar e insufilme, né? Saiu disso, eu não gosto de irritar muito o melasma. O melasma não gosta muito de irritação. Então, os ácidos têm que ser usados. A gente precisa de uma descamação da pele, né? Uma renovação celular para o despigmentante poder entrar, mas esse ácido não pode irritar muito, certo? Então, a gente usa os ácidos renovadores celulares à noite. A gente usa os clareadores, que hoje a gente tem vários ativos, tem ácido cógico, ácido fítico, ácido tranexâmico, o arbutin, a própria hidroquinona, o tranexâmico. Então, a gente tem uma série de despigmentantes que a gente geralmente casa aí individualizando de acordo com o tipo da pele. Na clínica, a gente tem um trio lá que a gente gosta muito, tem resultados espetaculares, né? De dia, é bom usar aqueles antioxidantes, então vitamina C, E, ácido ferúlico, porque é uma pele que é mais suscetível à oxidação, à lesão por poluição, por calor. Então, de dia a gente casa com isso. Faz o tratamento certinho, esse conjunto todo, disciplinado. Não resolveu? A gente parte para alguns procedimentos para facilitar essa entrada do despigmentante. Então, a gente pode avaliar essa pele, ver se tem uma predominância de vasos. Se tiver muito vascularizado, a gente tem que tirar os vasos, tem que entrar com a medicação via oral que diminui essa vascularização, né? E aí a gente parte para os tratamentos semi-invasivos. Eu não gosto e não trato melasma com luz nem com calor. Eu acho que luz pulsada, calor, CO2 não é uma boa opção para o melasma, porque trata, melhora, mas o rebote vem pesado depois. Então, o que eu uso? Uso o IPCA, que é a indução percutânea com agulhas, né? Um tratamento não muito agressivo. A gente usa ativos que ajudam muito. A gente faz aplicação intradérmica dos ácidos que ajudam também a diminuir a vascularização, a clarear e ajuda os outros ativos a entrar. A gente usa alguns peelings muito efetivos e a gente usa o laser de baixa intensidade. Então, é um laser que trabalha sem calor,
quebrando o pigmento, como se fosse aquele laser que quebra pigmento de tatuagem, mas numa forma de entrega diferente, para quebrar aquele pigmento de forma pouco traumática, pouco lesiva. Então, esses são os procedimentos que a gente usa, e aí isso é muito individualizado, de acordo com cada pele, eu escolho um, certo? Equilibrou, melhorou bem, a gente entra no tratamento de manutenção. E aí a gente vai sentindo o paciente. Vai viajar, prepara para viagem. Vai para o frio, prepara para o frio. Entra na manutenção para esse melasma não voltar. A pessoa tem que aprender a viver com ele. A prevenção, com filtro solar, com tudo isso que eu falei. Lembrar que na gestação tem alguns tratamentos que podem ser usados, então tem a vitamina C, o ácido azelaico, então tem várias coisinhas que a gente pode fazer na gestação para ajudar, né? Então tem na amamentação também, e várias outras particularidades que eu posso tirar as dúvidas depois, tanto nas mídias sociais quanto pessoalmente na consulta. Então o melasma tem tratamento, a pele pode ficar clarinha, tem jeito, mas tem que abrir mão de algumas coisas. Pode viver, pode ir para a praia, pode ir depois, voltando a gente cuida, então não vai abrir mão da vida, mas sempre com os cuidados, certo? Obrigada e tô aqui se precisar.